Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 3 de abril. Queridos, desejamos a todos um feliz sábado. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estou com os meus irmãos, mais uma vez na Tua presença, buscando a Tua bênção, buscando o Espírito Santo prometido por Jesus. Derrama sobre nós, querido Jesus, o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, a Tua profecia, que o Espírito Santo fale na minha mente, fale também na mente dos meus irmãos, nos ajudando a entender esta mensagem que o Senhor nos deixou no Apocalipse. Derrama, portanto, a bênção sobre nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Queridos, Deus colocou na nossa mente o tema para esta live de hoje, os 3 Ais. Os 3 Ais. Queridos, hoje nós vamos nos concentrar no estudo das 7 trombetas, mas especificamente nas últimas 3 trombetas. Abra sua Bíblia, portanto, em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Nós sabemos que existem muitos alarmes falsos. O ano de 2020, por exemplo, o mundo foi agitado, os cristãos foram agitados com sonhos, com visões que não se cumpriram, que não correspondeu à verdade. Agora mesmo, em 2021, em relação ao dia 30 de março, muitas pessoas apavoradas, pensando numa mortandade, alguém espalhou esta notícia falsa. Satanás tem esta estratégia de criar alarmes falsos. Isso ele faz para que quando for dado o tom certo da profecia, quando a profecia da palavra de Deus for proclamada, as pessoas que estão acostumadas com alarmes falsos, desacreditando de tudo, vão também desacreditar da palavra de Deus. Existe uma diferença entre sonhos que as pessoas têm, visões que as pessoas têm e as profecias da Bíblia. Eu não estou aqui falando de sonhos e de visões que pessoas possam ter, eu estou aqui falando das profecias da Bíblia. Nós não recebemos nenhum sonho, nenhuma visão, mas nós estudamos a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Portanto, a segurança, você pode se sentir firme neste alicerce, nesta plataforma que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela nos fala hoje. Jesus Cristo revelou os planos que ele tinha para o profeta João, lá na ilha de Patmos. O Apocalipse é um livro voltado para o futuro. O Apocalipse são os últimos acontecimentos, os acontecimentos e eventos escatológicos. Portanto, queridos, quando nós estudamos o Apocalipse, não podemos ficar olhando para trás como se fosse tudo para o passado, porque a palavra de Deus diz, aqui em Apocalipse capítulo 1, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, diz aqui, revelação, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Coisas que iriam acontecer. Profecia é isto, coisas que vão acontecer. Portanto, quando nós estivermos estudando hoje sobre os 3 Ais, sobre as 7 trombetas, você tenha em mente que Deus tem uma mensagem para você e para o povo de Deus, para os nossos dias, revelando-nos o que vai acontecer para a frente. O mundo está sofrendo, o mundo está em pandemia, todos nós estamos sendo afetados. Mas, queridos, estes são somente sinais que estão dando início a estes eventos escatológicos, a este sofrimento pelo qual o mundo vai passar. Mas eu quero deixar para você uma mensagem de ânimo. Eu quero deixar para você uma mensagem de esperança, de conforto, não de desespero. Nós sofremos como povo de Deus, sofremos,
mas nós temos uma âncora firme, que é a palavra de Deus, a palavra profética. Nós temos Jesus Cristo que cuida de nós. Nós temos os anjos de Deus que se acampam ao nosso redor. Nós temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola. Mesmo quando nós perdemos um ente querido, o Espírito Santo nos consola, nos conforta com a certeza de que uns dias mais, estes entes queridos nos serão devolvidos, porque Jesus Cristo voltará e os ressuscitará. E nós nunca mais vamos nos separar. Fica, portanto, querido irmão, querida irmã, esta mensagem de conforto para você. Abra sua Bíblia, então, em Apocalipse capítulo 8. Aqui nós lemos sobre as 7 trombetas que vêm justo após a abertura do 7º selo. Existe muita confusão, muita polêmica em relação a este tema. As pessoas não sabem se as 7 trombetas já estão no passado, se cumpriram no passado, ou se as 7 trombetas ainda vão se cumprir no futuro. Queridos, não podemos ir atrás de ideias, de opiniões. Vamos ficar com o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que as 7 trombetas, elas são dadas para os 7 anjos somente, unicamente depois que Jesus abrir o 7º selo. Ponto final. Os 7 anjos não receberão as 7 trombetas antes de Jesus abrir o 7º selo. E o 7º selo ainda não foi aberto. É muito claro isso na mente de todos os cristãos, que o 7º selo ainda será aberto. E após a abertura do 7º selo, então, a Bíblia diz que os anjos receberão na presença de Deus, lá no Santíssimo do Santuário Celestial, as 7 trombetas. Exatamente como está em Apocalipse capítulo 8, verso 1 em diante. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer. O 7º selo é o último. Os 6 primeiros selos estão falando sobre juízo celestial. Começaram a ser abertos em 1844 e o povo de Deus está sendo julgado. Começou o juízo pelos mortos. Os 4 cavalos representam os 4 grupos de pessoas a serem julgadas, começando pelos mortos em 1844, e este juízo envolvendo os 4 grupos representados pelos 4 cavalos, este juízo passará para os vivos. Tão logo o decreto dominical seja aprovado, tão logo a lei dominical seja aprovada no mundo todo, o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios serão selados pelo sinal da besta. Então Jesus Cristo concluirá o juízo celestial, lançando o incensário sobre a terra e dizendo: está feito. A porta da graça foi fechada. Quando isso vai acontecer? No 7º selo. Por isso diz aqui no capítulo 8, verso 2, depois de Jesus abrir o 7º selo, verso 2 de capítulo 8, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. João não viu esses 7 anjos antes de Jesus abrir o 7º selo. Somente depois de Jesus abrir o 7º selo, João viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Está claro isso, irmãos? Não jogue isso para o passado, isso está no futuro. Aqui diz o verso 3, e veio outro anjo, que é Jesus Cristo, este outro anjo, o anjo do concerto, o anjo da aliança, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. É Jesus que intercede por você, e esta será a última intercessão. Jesus vem intercedendo pelos pecadores desde que ele subiu para o céu, no ano 31. Ele trabalha como sacerdote nosso, como advogado e mediador nosso. Em 1844, ele iniciou o trabalho do juízo celestial, mas continua intercedendo pelos salvos, continua intercedendo pelo seu povo. E esta é a última intercessão antes de jogar o incensário. Queridos, Jesus Cristo com o incensário na mão significa graça, porta da graça aberta, graça estendida para todos.
E esta é a última vez que Jesus Cristo tem um incensário de ouro na mão, cheio de incenso, para se misturar com as orações dos santos. Toda oração que você faz sobe ao trono de Deus, mas ela é misturada com os méritos de Cristo, representado pelo incenso que Jesus mistura. A nossa oração chega na presença do Pai, mesclada, misturada, embebida nos méritos de Jesus Cristo. Por isso somos aceitos pelo Pai, porque o Pai vê Jesus Cristo em você. Jesus Cristo apela a seu favor. Por isso diz aqui, verso 4, e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Depois desta última intercessão, com muito incenso, será a conversão da hora 1/10. E são muitos que vão se converter na hora 1/10, antes da porta da graça se fechar. Depois de feita esta última intercessão, vem o verso 5. E o anjo, que é Jesus, este anjo do concerto, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Quando um sacerdote lança o incensário, ele não faz mais intercessão. Jesus Cristo, por este ato de jogar o incensário sobre a terra, ele vai dizer: está feito, está terminado. Queridos, aqui na sequência do verso 5 diz: e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Agora as 7 trombetas vão iniciar. Não antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra. Agora diz o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Não antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra. Agora sim os anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. Queridos, as 4 primeiras trombetas, elas serão muito rápidas. Elas não têm um tempo definido de 1 mês, de 2 meses ou 5 meses, não. Quando as trombetas, Deus não menciona um tempo específico, é porque serão rápidas. As 4 primeiras trombetas, menciona aqui o capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve grande saraiva, fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Nós hoje vamos falar sobre os 3 ais. Os 3 ais estão nas 3 últimas trombetas. Não existem ais para as primeiras 4 trombetas. Queridos, depois que Jesus Cristo fechar a porta da graça, o povo de Deus está selado. Ninguém mais vai se perder. Ninguém mais vai morrer do povo de Deus. Depois da porta da graça ser fechada, Satanás tem domínio sobre os ímpios, não sobre o povo de Deus. Deus dará consentimento a Satanás para fazer a obra de destruição que ele sempre desejou fazer, mas somente depois que Jesus terminar o juízo celestial. Então Deus dará o consentimento a Satanás fazer a obra da destruição de 1/3 da terra. 1/3 das árvores, aqui diz, não é? E houve, verso 7, e a terra foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores. Na primeira trombeta, a segunda trombeta, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar, uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E agora a terceira trombeta, e o terceiro anjo, verso 10, tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Atingiu as águas potáveis dos rios. Agora a quarta trombeta, e o quarto, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte não brilhasse, e semelhantemente à noite. Esta é a quarta trombeta. Agora, percebam, queridos, que agora Jesus Cristo anuncia a chegada dos 3 ais. Preste atenção nos 3 ais. Verso 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai. Mas são 3 ais. Aqui fala: ai, ai dos que habitam sobre a terra,
por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, os 3 ais pronunciados pelo anjo têm relação direta com as 3 últimas trombetas. Queridos, por que existem 3 ais nas 3 últimas trombetas? Porque as 3 últimas trombetas falam de destruições, de tormento, de sofrimento que não se comparam com as 4 primeiras trombetas. Agora será o maior sofrimento do mundo, não do povo de Deus. Fique seguro nas mãos de Jesus, meu irmão. Se conforte e se regozije, porque os 3 ais não dizem respeito ao povo de Deus selado pelo selo do Deus vivo. Quando o primeiro ai iniciar na 5ª trombeta, o povo de Deus está selado, ele não é atingido, aleluia, por isso. Não é para assustar, não é para amedrontar, é para que você se regozije, entendendo que este Pai de amor deixou escrito e revelado o que vai acontecer daqui para frente, para que você se conforte, para que você se anime, para que você não perca a esperança e conserve os olhos fixos no céu, de onde virá o nosso socorro. O primeiro ai é a 5ª trombeta, é o primeiro ai. Vamos ler então o capítulo 9. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. A estrela, na profecia bíblica, significa anjo. Que caiu na terra é Satanás. Estão percebendo? Eu não estou dando uma interpretação minha. Em profecia, estrela significa anjo. Uma grande estrela que caiu do céu é Satanás, o grande anjo que caiu do céu. E viu uma estrela que do céu caiu na terra. É a manifestação de Satanás. Satanás personifica Cristo na terra, no tempo do fim. Lembram-se vocês, lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus disse, ele vai aparecer aqui, aparecer ali, dizendo, eu sou o Cristo. Não se enganem. Satanás vai aparecer na terra personificando Cristo depois que a porta da graça for fechada. Por isso ele tentaria enganar até os escolhidos, se lhe fosse possível. Por isso Jesus diz lá em Mateus 24, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Por que se fosse possível? Porque não é possível. Aleluia! Por que não é possível? Porque o povo de Deus já foi selado pelo selo do Deus vivo. A porta da graça já se fechou. Nenhum dos santos filhos de Deus morre mais. Nenhum dos santos filhos de Deus se perde mais. Eles estão selados e Satanás não poderá enganá-los. Quando ele aparecer na terra, dizendo eu sou o Cristo, o povo de Deus já está selado. Ele vai ter poder sobre os ímpios, sobre o povo dele. É o povo dele que ele vai atormentar por 5 meses. Satanás é mau, ele é perverso, mas ele não pode atingir o povo de Deus, porque está selado pelo selo do Deus vivo. Percebam então agora o verso 2. O anjo, que é Satanás, tem tudo a ver com o abismo, porque ele é o anjo do abismo. Por isso diz aqui o verso 2, e abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Obras de Satanás, permitidas por Deus, mas com a promessa de que Deus vai proteger o seu povo. Deus não se esquece de você, meu irmão. Anime-se. Os olhos de Deus estão sobre você. E agora o verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Por que neste primeiro ai, na 5ª trombeta, o primeiro ai, eles não podem queimar as árvores, nem a erva da terra? Porque a terça parte que ele poderia queimar e destruir, ele já destruiu a terça parte na primeira trombeta. Ele não pode mais destruir nada das árvores. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Está claro? O primeiro ai cai, causado por Satanás, cai sobre os ímpios, que têm o sinal da besta, que não têm o sinal de Deus.
Lembre-se, meu querido irmão, que o sinal de Deus é o sábado. O sábado, o santo dia, sétimo dia da semana, que vem lá do Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 3, que apareceu também em Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. O santo sábado, que aparece em Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20, como sinal de Deus, o selo do Deus vivo. O povo de Deus é selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios selados pelo sinal da besta, que é o domingo, o primeiro dia da semana, será imposto como um dia universal de descanso, um dia sagrado universalmente pelo poder papal. Queridos, é para isso que o mundo está caminhando. Toda esta pandemia, toda esta tragédia, todo este sofrimento no mundo está encaminhando o mundo todo para a nova ordem mundial, quando o decreto dominical será imposto. Queridos, todos aqueles que receberem um sinal da besta e aceitarem guardar o domingo no lugar do sábado, eles vão ser afetados na quinta trombeta, porque eles não têm o sinal de Deus. E o que vai acontecer neste primeiro ai, nesta quinta trombeta? Foi-lhes permitido que não os matassem. Satanás não vai matá-los na quinta trombeta. A mortandade vem no segundo ai, na sexta trombeta. Ali sim haverá uma mortandade muito grande, mas na quinta trombeta, o primeiro ai, ele somente atormenta. Veja o verso 5. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Por quanto tempo? 5 meses. Depois de 1844, nós não temos mais profecia de tempo profético. Toda profecia de tempo que nós vemos aqui em Apocalipse, que se refere ao tempo do fim, depois de 1844, nós precisamos entender como tempo literal. Esses 5 meses são 150 dias. São 5 meses literais de tormento que Satanás vai provocar, afligir aqueles que não têm o selo do Deus vivo. Está muito claro aqui. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Você já viu alguém picado por um escorpião, como a pessoa grita e geme? Assim será o sofrimento de 5 meses. Queridos, o primeiro ai, eu acredito particularmente, esta quinta trombeta, o primeiro ai, ela cai sobre os Estados Unidos da América do Norte. O próprio país que aprova o decreto dominical, Estados Unidos da América do Norte, saindo dali a aprovação do decreto dominical vai se espalhar para o mundo todo. Mas, queridos, agora, depois que a porta da graça se fechar, agora na quinta trombeta, que é o primeiro ai, o que é que Satanás tem a intenção de fazer, atormentando este país, Estados Unidos, por 5 meses? Ele quer que seja aprovado o decreto de morte. Lembrem-se que antes do fechamento da porta da graça, vai ser aprovado um decreto dominical. E milhões vão se salvar, porque vão se colocar ao lado dos mandamentos de Deus. Mas após o fechamento da porta da graça, virá um outro decreto, que é o decreto de morte. E vai sair esse decreto do país que aprovou o decreto dominical, vai agora aprovar o decreto de morte. Queridos, o Vaticano está dominando o mundo através dos Estados Unidos. Por isso a Organização Mundial das Nações, né, a ONU, ela está nos Estados Unidos, a sede é ali. Queridos, o Vaticano domina o mundo através da ONU e através dos Estados Unidos. Por isso o decreto de morte vai sair ali. Mas não sai um decreto de morte, a aprovação de um decreto de morte é difícil. Por isso Satanás usa esses 5 meses de tormento para conseguir a aprovação de um decreto de morte contra o povo de Deus. Eles não vão conseguir matar nenhum, mas o decreto de morte será aprovado contra o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo. Mas os anjos de Deus estarão cercando os filhos de Deus, protegendo-os de todo o mal. Aleluia por isso. E aqui diz o verso 6.
E naqueles dias, ou seja, nestes 150 dias, 5 meses, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Eles desejarão morrer para parar de sofrer, mas eles não poderão morrer. Eles vão ser atormentados por 150 dias. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Não dá para a gente entender exatamente que tipo de gafanhotos são estes, que tipo de feras da terra, bestas da terra. Alguma coisa Satanás vai inventar no seu poder de maldade, de malignidade, para atormentar os seres humanos por 5 meses. Não adianta nós ficarmos conjeturando exatamente o que são esses gafanhotos. São parecidos com gafanhotos, mas eles ferem como escorpiões. O tempo vai mostrar exatamente o que são estas coisas, mas vão ocorrer no primeiro ai. No primeiro ai. E aqui diz, queridos, no verso 11, vejam aí, verso 11. E tinham sobre si um rei e o anjo do abismo. Interessante, o rei, aquele que comandava estes gafanhotos, esta hoste de maldade, de demônios, atormentando a humanidade, esta hoste de maldade tem um rei. Quem é o rei? É o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? É Satanás. Aqui diz o capítulo 9, verso 11, tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu o nome dele era Abaddon e em grego Apolion. Eu já mencionei outras vezes que na maçonaria, o deus da maçonaria, o nome do deus da maçonaria foi tirado da Bíblia, exatamente aqui de Apocalipse 9, verso 11. Abaddon. Abaddon é o nome do deus da maçonaria. Ele é Satanás, ele é quem atormenta as pessoas por 5 meses. E agora o verso 12, capítulo 9, verso 12. Passado é já um ai. Então a quinta trombeta é o primeiro ai. Cai sobre os Estados Unidos para que Satanás consiga a aprovação do decreto de morte. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E os próximos 2 ais correspondem à sexta trombeta, e o terceiro ai, o último, vai acontecer quando a 7ª trombeta for tocada. Vejam agora o segundo ai. É a sexta trombeta. Verso 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, para o dia, para o mês, para o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Enquanto que no primeiro ai, ninguém morreu, mas foram atormentados por 5 meses, agora, no segundo ai, que é a sexta trombeta, Satanás recebe o consentimento, a autorização divina para matar, não o povo de Deus, não os santos do Altíssimo, mas os que têm o sinal da besta. Aqui diz que ele recebeu autoridade para matar a 1/3 parte dos homens. Lembrem-se, queridos, que antes do fechamento da porta da graça, quando Jesus estiver julgando os vivos, os 4 grupos representados pelos 4 cavalos, lembram-se vocês que lá no 4º cavalo, o cavalo amarelo de Apocalipse 6, o cavaleiro se chama Morte e Inferno, é Satanás, e ele recebe autorização para matar a 4ª parte da terra. Portanto, haverá uma mortandade muito grande, a 4ª parte da terra será morta, destruída, mas não o povo de Deus, antes do fechamento da porta da graça. Agora, após o fechamento da porta da graça, Satanás recebe permissão para matar a 1/3 parte dos habitantes da terra. Este é o segundo ai. Continuamos lendo aqui o verso 16. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, eram de 200 milhões. Isso aqui é uma guerra mundial de 200 milhões de soldados. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre,
de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía das suas bocas. Este é o segundo ai. É uma guerra mundial com 200 milhões de soldados que vai matar a terça parte da terra. Mas o povo de Deus está protegido. Deus deixou escrito para que você saiba que Ele está no controle. Ele se empenhou em proteger o seu povo. Aquele Deus que conduziu o seu povo durante 40 anos no deserto, não lhes deixando faltar água nem abrigo. Este mesmo Deus cuida de você durante este período de sofrimento, após o fechamento da porta da graça. É o tempo da angústia de Jacó, meu irmão. É o tempo da angústia de Jacó. Assim como Jacó se angustiou antes de se encontrar com Esaú, que queria matá-lo, mas não pôde matá-lo, assim também o povo de Deus se angustia nesse período da angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça. Porque existe um decreto de morte pendente sobre a cabeça deles, mas eles não vão morrer. Deus os protegerá, assim como protegeu a Jacó. Assim como Jacó era a menina dos olhos de Deus, você também é a menina dos olhos de Deus. O segundo ai não atinge você. Agora, queridos, vamos para o terceiro ai. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 e o verso 14. Apocalipse 11 e o verso 14. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então é claro que o segundo ai diz respeito à sexta trombeta. E aqui diz, eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai vai se cumprir na sétima trombeta. O que acontece na sétima trombeta? Na sétima trombeta, para o povo de Deus, acontecem coisas maravilhosas. A sétima trombeta está repleta de coisas maravilhosas que vão acontecer para o povo de Deus. Verso 15. Capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isto vai ser proclamado quando a sétima trombeta for tocada. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. Aleluia! E o verso 16, e os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Os 24 anciãos adoram a Deus, lá no Santíssimo do Santuário Celestial. E aqui diz o verso 18, iraram-se as nações estão iradas, e veio a tua ira. Sim, queridos, agora na sétima trombeta diz, vem a tua ira. Queridos, as 7 trombetas é a ira de Satanás, permitida por Deus. Mas quando é que a ira de Deus vai se manifestar? Nas 7 pragas. As 7 pragas são manifestações da ira de Deus. Percebam que na sétima trombeta é mencionado que iraram-se as nações, verso 18, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Queridos, aqui diz o tempo de dares o galardão aos profetas. É o tempo de Deus dar o galardão para os seus profetas, para os santos do Altíssimo, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. Agora vem a ira de Deus. O juízo direto de Deus são as 7 pragas. E o verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Quando a sétima trombeta for tocada, o céu vai se abrir, e a arca do concerto com os 10 mandamentos, original, não a arca do concerto do santuário terrestre, a arca do concerto do santuário celestial, com os 10 mandamentos, é a lei de Deus original que está no céu. A lei de Deus será vista no céu.
o povo de Deus vai ver e vai ler. Os ímpios vão ler também os 10 mandamentos. Isso vai acontecer no toque da 7ª trombeta. E queridos, coisas maravilhosas vão acontecer no toque da 7ª trombeta. Por quê? Porque assim como a lei de Deus será estampada no céu, e nós amamos a lei de Deus e vamos nos regozijar quando contemplarmos a lei estampada no céu, também Deus vai declarar, diz aqui no capítulo 10, aqui no capítulo 10, verso 7, diz que quando a 7ª trombeta for tocada, Deus vai revelar o dia, a hora da volta de Jesus para o povo de Deus. Vejam que o terceiro ai, que é a 7ª trombeta, traz coisas lindas e maravilhosas para o povo de Deus, mas anuncia a chegada das 7 pragas para os ímpios que receberam o sinal da besta. Por isso é o terceiro ai, porque anuncia o início das 7 pragas. As 7 pragas só iniciam com o toque da 7ª trombeta. Queridos, a cada 7º, um novo ciclo de 7 se abre. Na 7ª igreja, iniciaram os 7 selos. No 7º selo, iniciam as 7 trombetas. Na 7ª trombeta, iniciam as 7 pragas. O terceiro ai são as 7 pragas, anunciadas em Apocalipse 16, que só começarão a ser derramadas sobre a terra. Essa é a ira de Deus quando a 7ª trombeta for tocada. E nesse momento Deus mostra a sua lei estampada no céu, para conforto do povo de Deus e para terror dos ímpios que não guardaram a lei de Deus. E para a alegria do povo de Deus, Deus revela o dia e a hora da volta de Jesus. Diz aqui em Apocalipse 10, verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus é o dia e a hora da volta de Jesus. Como Jesus disse lá em Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus, o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, aos seus servos. Queridos, isso acontece de maravilha e de bom para o povo de Deus. Mas o terceiro ai, ele se cumpre na 7ª trombeta. Por quê? Porque ao se tocar a 7ª trombeta, começam as 7 pragas. E as 7 pragas estão aqui em Apocalipse 16. Quando você lê as 7 pragas, você vê a ira de Deus caindo sobre o povo ímpio, os que receberam o sinal da besta. Vemos aqui no capítulo 16, as 7 pragas. Queridos, a primeira praga cai sobre a terra e fez-se uma chaga maligna, mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta. É a ira de Deus. Os ímpios escolheram adorar o papado em vez de adorar a Deus. Os ímpios escolheram guardar os mandamentos do papado em vez de guardar os 10 mandamentos de Deus. Por isso agora eles recebem a ira de Deus neste terceiro ai. O terceiro ai são as 7 pragas. E o segundo anjo derramou a sua salva sobre o mar. Esta é a segunda praga. E a terceira praga, verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Estão vendo? Primeiro, chagas malignas nos homens, depois atinge o mar, depois atinge os rios. E a quarta praga, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E agora vem a quinta praga, verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O trono da besta é Roma. É ali que está o trono papal. Ele será atingido na quinta praga. E o verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Os povos todos serão reunidos para o grande Armagedon. Os povos todos serão reunidos para o grande Armagedon, que será então a sexta praga. E a sétima, diz aqui agora o verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade. Que grande cidade? Roma. A grande Babilônia, Roma. O terceiro ai atinge em cheio o trono papal,
atinge em cheio Roma, a grande cidade, Babilônia. Queridos, o terceiro ai tem a ver com Roma. Por isso diz aqui, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus. Quem é essa grande Babilônia? Roma, que tem ali o trono papal, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. É a ira de Deus manifestada no terceiro ai sobre o Vaticano. Queridos, e aqui diz, verso 20, toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, cerca de 40 a 50 quilos, cada pedra. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O terceiro ai cai sobre Babilônia, Roma. O capítulo 18 de Apocalipse mostra o terceiro ai. Mostra como vai acontecer esse terceiro ai caindo sobre Roma. Você vai encontrar aqui no capítulo 18 de Apocalipse, você vai encontrar 3 vezes a expressão ai, ai. Você vai encontrar aqui no capítulo 18, verso 10, estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. É Roma que será atingida. Ai, ai. Por 3 vezes, o anjo repete, ai, ai, também no verso 16, e dizendo, ai, ai daquela grande cidade. E agora no verso 19, e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram chorando e lamentando, dizendo, ai, ai daquela grande cidade. Queridos, existe regozijo no céu com a destruição de Roma. E esse regozijo no céu é o terceiro ai, que destrói Roma. Aqui diz o capítulo 19, verso 1. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia. Agora não é mais ai, ai. Agora é o povo de Deus dizendo aleluia. Por quê? Porque Roma foi destruída. Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, Roma, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E ouve, outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que o temeis, assim pequenos e grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Não é para ter medo, mas é para se alegrar e se regozijar, porque Jesus Cristo é o grande vitorioso. E Roma papal, que domina o mundo agora no tempo do fim, ela vai ser destruída. Regozijo para o povo de Deus, verso 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos, é o convite de Jesus para você. Se alegre, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. O nosso foco não é o sofrimento do primeiro ai, do segundo ai e do terceiro ai. O nosso foco é a proteção, é o amparo, é o amor de Jesus por você. Algo maravilhoso está esperando por você, meu querido irmão, para que você se conforte, para que você levante a cabeça, para que você receba a paz de meu Senhor Jesus. Alegre-se, porque você e eu vamos estar na ceia das bodas do Cordeiro, vestidos de linho fino, puro e resplandecente, porque esta é a recompensa dos filhos de Deus. E aqui diz o verso 9, capítulo 19, verso 9, disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você está sendo chamado, você está sendo convidado. E disse-me, estas são verdadeiras palavras de Deus. Você está sendo convidado hoje, meu querido irmão, para abraçar a Jesus Cristo, ser cheio do Espírito Santo e esperar este grande privilégio
de participar nas bodas do Cordeiro, Jesus Cristo. Ele é o vitorioso e nós vamos vencer com ele. Os escolhidos e os eleitos de Deus vencerão com Jesus Cristo. Alegre-se, conforte-se. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. E lembre-se, você é a menina dos olhos de Deus. Fique com a paz de meu Jesus. É a minha oração. Amém.